Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo do meu canal de games, né? Para mais um gameplay, agora com um clássico, com um jogo clássico para quem gosta de simuladores de Fórmula 1, de automobilismo no geral, conhece, né? Esse é um jogo antigo, né? Esse é o Grand Prix 4. O último jogo da franquia desenvolvida por um grande gênio da simulação de automobilismo no computador, que é o britânico Jeff Crammon. E nós vamos fazer aqui um gameplay desse jogo com um mod antigo, né? Para quem não sabe, deixa eu configurar aqui o áudio. Para quem não sabe, esse simulador é um clássico, né, do mundo da simulação, né? Ele apareceu na década de 90, no início da década de 90, com o Grand Prix 1, se não me engano, né? O Jeff Crammon, ele já tinha sido conhecido anteriormente por desenvolver outros simuladores para computador com a temática automobilismo, mas realmente ele alcançou a fama global quando ele lançou o Grand Prix. Se não me engano, o primeiro Grand Prix da história surgiu em 1991 ou 92, tá? Posso estar enganado em relação à data. E tinha como pano de fundo a temporada de 1990 da Fórmula 1. Claro, os gráficos naquela época eram muito datados, não tem nem comparação com o que você tem hoje. Mas é um simulador atualíssimo, porque a sensação de imersão no carro e na competição é uma coisa impressionante, né? Em uma época que a computação gráfica estava muito defasada e tal, ele conseguiu fazer isso. E aí depois foi lançado o Grand Prix 2, eu lembro quando eu comprei o meu Grand Prix 2. Eu tive a partir do Grand Prix 2. O Grand Prix 1 eu nunca joguei, né? Quer dizer, eu joguei uma vez uma versão demo, mas assim, de ter o jogo mesmo a partir do Grand Prix 2, depois do Grand Prix 3 que saiu em 2000, baseado na temporada de 1998, e depois saiu o último Grand Prix, né? Até hoje as pessoas perguntam quando vai sair o Grand Prix 5. O Grand Prix 5 muito provavelmente não vai sair, porque eu acho que o Jeff Crammon não tá mais preocupado em fazer. Mas isso é um clássico, tá? Do automobilismo virtual. E um dos grandes destaques desse jogo é a capacidade que se tem de editar mods, né? Ou seja, colocar mods, carros de temporadas diferentes. Então, se você tem o Grand Prix 4, ele foi lançado em 2001, em 2002, aliás, tendo como base a temporada do ano anterior, 2001. Mas ele é um jogo bastante editável, você pode criar, tem uma comunidade até hoje na internet que joga bastante Grand Prix 4, apesar de ser um jogo datado. E é possível você ter vários mods de várias temporadas, inclusive até das temporadas atuais da Fórmula 1, temporadas antigas. Nossa, o que mais tem? E eu gosto de jogar esse jogo com o mod de 1993, né? É um mod muito bem feito. Aqui algumas observações importantes. Esse jogo eu não vou jogar no volante, porque esse jogo, a série Grand Prix no geral, como é uma série ligada a uma época, outra época da simulação de computadores, da simulação, as pessoas não tinham muito equipamentos especializados para jogar, volante, essas coisas. Isso era um equipamento caríssimo e muito raro. Muitos jogos nem tinham suporte para isso. O Grand Prix a série Grand Prix tem suporte, mas não é uma experiência legal, tá? Uma experiência meio tosca você pilotar com o volante. É um simulador curioso. É um simulador que você tem que utilizar o teclado para poder jogar, tá? O jogo você consegue controlar melhor o carro no teclado. Por incrível que é um dos únicos simuladores aí que você joga com teclado, tá?
Tem gente que joga com volante e tal, mas eu já, sinceramente, já joguei e não tem muito, assim, não é muito legal, tá? Por incrível que pareça, a sensação de realismo é, é tão boa quanto se você estivesse jogando no outro simulador, no volante, mas com o teclado, tá? Eu tô com o mod aqui de 1993, ele tá, a parte aqui do layout tá meio bugada. Eu vou pilotar com o carro do Alan Prost Williams, aliás é o meu carro predileto daquela temporada de 1993. Era um carro incrível, Williams FW15C. Eu tenho até a miniatura desse carro, um carro lindíssimo. Patrocínio da Sega Sonic, bem legal. Motor Renault extremamente potente, era o motor V10 Renault, um míssil, era um motor muito potente. E o carro real, né, era equipado com um sistema de suspensão ativa, ou seja, a suspensão do carro ela se movimentava com o carro em movimento para adaptar a roda do carro às ondulações da pista. Então você poderia pilotar o carro, só que você parecia que você estava andando num trilho. Você quase não se movimentava, não trepidava dentro do carro, porque a suspensão ativa fazia esse trabalho de fazer a leitura do terreno, né? E o carro tinha uma tecnologia muito avançada para aquela época. Tanto o do ano anterior, o FW14B, que fez o Nigel Mansell, em inglês, ser campeão mundial de Fórmula 1 em cima do Senna. Ele só conseguiu vencer do Senna quando apareceu um carro de outro planeta. Isso nas palavras do próprio Senna. O Senna diz que o Williams FW14B era um carro de outro planeta. E naquela época, pessoal, para vencer o Ayrton Senna, você precisava ter um carro de outro planeta. Por isso que a tecnologia avançou muito naquela época. O Senna ele era tão bom que ele fazia com que as outras equipes tivessem que utilizar a criatividade para funcionar para o carro ser rápido. E aí até um piloto mediano conseguia ganhar do Senna com um carro incrível. Não que o Mansell seja mediano, não considero o Mansell mediano, mesmo porque o Mansell depois, no ano seguinte, ele se aposenta, ele é campeão em 92, se aposenta e resolve fazer uma temporada nos Estados Unidos de IndyCar, ou popularmente chamado aqui no Brasil de Fórmula Indy. O carro não tinha nenhuma ajuda eletrônica, era um carro meio grosso, antiquado, embora sensacional. Aquela era da Indy era incrível também. Motor turbo, câmbio de alavanca na mão, o carro não tinha ajuda de direção hidráulica, nada disso. Era quase como se fosse domar um touro a 300 km por hora, com oval, com misto, circuito de rua, tal. E o Mansell foi e ganhou a primeira temporada dele. Ele foi, ganhou e já se aposentou também em 93. Então o FW15 de 1993 foi um carro fantástico. Mesmo assim, tanto o Prost quanto o Damon Hill, que eram pilotos da Williams nessa época, tiveram muita dificuldade de ganhar. O Prost, que ganhou o campeonato, foi tetracampeão em 93, teve dificuldade, porque o Senna, com um carro inferior, deu trabalho. Então, mas em todo caso eu gosto muito desse carro, né? Eu vou colocar a pista da Hungria, tá, pessoal? É porque tá meio bugado, como é um mod, ele modifica aqui os tipos de pistas, tá? Aqui nas opções está como Hungria, mas na verdade é Inglaterra, tá? Silverstone, o antigo circuito de Silverstone, né? Hoje em dia o circuito de Silverstone não é mais desse jeito, tá? Aliás, o circuito de Silverstone foi mudando muito ao longo dos anos, né? Já tiveram vários layouts. Esse é um dos mais conhecidos da década de 90, né? É quase como se fosse um anel externo, né? Com algumas curvas mais fechadas aqui, pá. O circuito atual, ele é mais travado. O carro entra aqui nessa curva, no que ele entra nessa curva, ele continua numa reta até o final, depois ele entra aqui e dá a volta. Então é um circuito um pouco diferente do de hoje.
Ou esse aqui. Vamos fazer uma corrida rápida. Quick Race, nível de dificuldade alto. Deixa eu ver mais o que eu tenho que configurar. Acho que é isso, pessoal. Vou configurar uma Quick Race. Largando, acho que eu vou largar de sexto, porque quando faz Quick Race, a posição automática. Vai dar para editar isso, mas eu não vou fazer isso agora. Vamos lá. Vamos começar aí. Grande Prêmio da Inglaterra de 1993. Bora. Olha lá. Tomando cuidado para não queimar a largada. Opa, começou. Repare que esse jogo, pro ano de 2002, ele tem gráficos muito bons, né? Hoje os simuladores atuais têm gráficos infinitamente melhores. Mesmo jogando no teclado, curioso é que você sente quase como se fosse o peso do carro no teclado, porque para você fazer a curva, você tem que apertar muitas vezes o botão. Então isso dá uma sensação de que você está pilotando realmente um carro pesado. Quase como se você estivesse tendo uma resistência de esterço no volante, de esterçamento no volante. Estou na P7 agora, 7ª posição. Serão 3 voltas só, essa corrida rápida aqui. Só uma demonstração. O carro que está na minha frente é um Sauber, que naquela época era impulsionado por um motor Mercedes. Nessa época a Mercedes estava entrando na Fórmula 1 depois de muitos anos fora, décadas distantes da Fórmula 1, por vários motivos que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem motivo disso. E a Mercedes entrou na Fórmula 1 em 93 em equipes pequenas, tipo Sauber, que era uma equipe, inclusive em 93 era uma equipe estreante na Fórmula 1, e foi permanecendo. Depois foi parar no carro da McLaren, ajudou a McLaren a ser campeã, depois era a Honda, e hoje é uma equipe, a Mercedes virou uma equipe de Fórmula 1 de extremo sucesso. A Mercedes também é conhecida por grandes motores. Nessa época aqui, 93, o motor a ser batido, todo mundo queria ter, o motor era o motor Renault. O motor Renault era uma... Até hoje tem motor Renault, provavelmente, na Fórmula 1. Hoje os motores Renault equipam a equipe Alpine, que era Renault, equipe Renault até o ano passado, mas mudou o nome para Alpine. Mas o motor Mercedes e o motor Honda, que hoje equipa a equipe Red Bull, está no carro da Red Bull, são os motores mais fortes atualmente. A Honda falou que vai sair da Fórmula 1 para o ano que vem, mas sabe-se lá como a equipe Red Bull conseguiu ter uma espécie de autorização para ter os direitos intelectuais sobre a tecnologia do motor Honda e vai desenvolver um motor próprio. Acreditem se quiser, vai existir um motor Red Bull, da equipe Red Bull, inspirado, ou seja, motor Honda editado, né? Com algumas modificações, é claro. Mas esse é o motor Red Bull. Pela primeira vez na história, a Red Bull, além de ter equipe, vai também desenvolver motor de Fórmula 1, que não é uma coisa fácil, obviamente. É um grande desafio. Bom, acho que eu entrei na última volta, hein? Tô na última volta e eu não consegui na pista mesmo ultrapassar. Tô na P6, eu passei um carro porque o cara perdeu o controle. Mas aqui eu não consegui ultrapassar quem que tá na minha frente? Eu sei que é um carro da Sauber, mas eu não sei se é o Frentzen, o Heinz Harald Frentzen, piloto alemão, ou o J.J. Lito, finlandês.
Eu acho que é o Leto que tá na minha frente. Vamos ver um pouco aqui o replay. Olha lá. É o Leto que tá na minha frente mesmo. Obviamente, se essa corrida fosse mais longa, eu ultrapassaria todo mundo e venceria a corrida. Mas como é um tiro curto de 3 voltas, não dá pra fazer isso. Às vezes ultrapassar um carro demora 5, 6 voltas. Para você fazer todo o trabalho de aproximação. Tem também pit stop. Você tem que usar estratégia. Aí já acabou a corrida. No fim não consegui ultrapassar. Acabou. O legal desse simulador é que você... Nossa, olha o Senna. O Senna estourou o motor, deixa eu ver. Deixa eu ver o que aconteceu. Olha lá o Senna. Estourou o motor do Senna. Naquela época a McLaren do Senna usava motores Ford. Só que era um motor Ford diferente do que equipava os carros da Benetton, que tinham motores Ford também, mas eram com maior cavalagem, com maior número de cavalos de potência. Vou fazer mais uma corrida aqui, tá? Eu achei que foi muito curta. Vou fazer mais uma corrida aqui. E é isso. Naquela época, mesmo Senna com um carro inferior, venceu o Grande Prêmio do Brasil de 93, vitória histórica, em chuva. Venceu o Grande Prêmio da Inglaterra também, aliás, que recebeu o nome de Grande Prêmio da Europa em Donington Park, na Inglaterra. Venceu o Grande Prêmio de Mônaco, última vitória do Senna em Mônaco. Venceu, se não me engano, depois disso ele venceu no Japão, Suzuka, ou seja, venceu uma boa quantidade de corridas. Em alguns momentos até chegou a incomodar a primeira colocação no campeonato do Alan Prost, de Williams. Isso com um carro muito inferior ao da Williams, que era uma tecnologia impressionante para aquela época. Hoje em dia não se utiliza suspensão ativa, ela foi banida. Hoje tem tecnologia para fazer uma suspensão ativa até melhor do que daquela época, óbvio. Mas a suspensão ativa foi banida da Fórmula 1. Eu não sei se tem alguma categoria no mundo que usa. Eu acho que não. Porque qual que é o grande destaque da suspensão ativa? Além do carro não trepidar na pista, o grande destaque é que quando chegava na reta, o carro levantava. Quando ele levantava, ele diminuía a resistência do ar. Não, pelo contrário, o carro abaixava. Aí ele diminuía a resistência com o ar. E aí o carro ficava mais rápido na reta. Aí, quando chegava na curva, o carro levantava, ficava mais fácil de você controlar o carro em curva. Era mais ou menos assim. Ou não sei se eu troquei a ordem aí, mas era muito legal ver os carros, a velocidade dos carros. Ó, tem uma Ferrari querendo me passar aqui, hein? Eu já passei ela, o Alesi, se não me engano, ou o Berger. Nessa época a Ferrari não ganhava muitas corridas não. Era uma época difícil da Ferrari, parecida com o que tem hoje em dia, né? A Ferrari também não anda muito bem na Fórmula 1. Nessa época a Ferrari sofria um pouco. Essa chicane sempre foi muito chata, pessoal. Ela corta a velocidade um pouco do carro.
Pra valer mesmo, na temporada de 93 não existia também essa chicane. Você saía direto da reta e descia e descia uma parte com túnel ali, do túnel. Túnel não, do viaduto que tem ali, né? Mas para a temporada de 94 criaram essa chicane. Hoje em dia também não tem essa chicane porque o circuito mudou. Essas curvas direita, esquerda, elas são muito legais. É a Beckett e a Maggot. Aqui está a reta Hangar Straight. Era uma pista de decolagem de aeronaves, pouso e decolagem de aeronaves durante a Segunda Guerra Mundial. E depois foi transformado em pista de corrida. Foi em Silverstone que a Fórmula 1 fez a sua primeira corrida da história com o nome de Fórmula 1. Em 1950, Silverstone recebe a fama de ter sido o local em que ocorreu a primeira corrida de Fórmula 1 em um campeonato organizado com o nome de Fórmula 1, porque antes da Fórmula 1, oficialmente, existiam as competições de Grand Prix, que existiam antes da Segunda Guerra Mundial, continuaram existindo depois um pouco da Segunda Guerra Mundial, mas aí em 55 anos após a Segunda Guerra Mundial, é criado o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vou terminar essa corrida na P5. Ganhei 2 posições. Aliás, uma posição, só porque eu larguei em sexto. Ah, tá bom. Deu pra ver, gente, olha lá. Olha o patrocínio aqui da Sonic. Nossa senhora, bati. É que a batida não é muito realista, mas não tem problema. Tá aí, pessoal, o Grand Prix 4 é um clássico, tá? Do mundo do automobilismo virtual. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.